caos segue Kratos mesmo quando ele tenta fugir. Kratos tentou fugir do caos, saiu da Grécia, mudou de terra, escondeu seu nome, enterrou suas armas, mas o caos veio junto. Onde Kratos pisa, deuses caem, famílias são destruídas, reinos entram em colapso. Não porque ele quer, mas porque ele é isso. Mesmo quando tenta ser pai, a violência encontra um caminho. Mesmo quando escolhe o silêncio, o passado grita. Na mitologia nórdica, Kratos não é o destino. Ele é a força que quebra destinos. Por isso, nada fica em paz ao redor dele. Não importa o quanto ele fuja, o caos não persegue Kratos. O caos é Kratos. E a verdadeira maldição é nunca conseguir escapar de quem você foi. E o mais assustador é que Kratos sabe disso. Por isso, ele não teme os deuses. Ele teme a si mesmo. Kratos teme mais a si mesmo do que aos deuses. Kratos enfrentou deuses a vida inteira. Zeus, Ares, Thor, Odin. Nunca tremeu diante deles. Porque o maior medo de Kratos nunca esteve fora. Ele sabe o que é capaz de fazer quando perde o controle. Na Grécia, a fúria o transformou em arma. Não só contra inimigos, mas contra tudo ao redor. Cidades caíram. Inocentes morreram. E nada disso foi planejado. Foi instinto, raiva, cegueira. Por isso, quando chega ao norte, Kratos muda. Ele fala pouco, observa mais, evita reagir. Não por fraqueza, mas por medo de acordar aquilo que ele já foi. Cada vez que Atreus se irrita, Kratos não vê um garoto. Ele vê a si mesmo. E isso o assusta mais do que qualquer deus armado. Ele sabe que pode derrotar Odin, mas não sabe se consegue se perdoar. A verdadeira luta de Kratos não é contra o panteão, é contra o impulso de resolver tudo com destruição. Por isso ele segura a raiva. Por isso ele respira fundo. Por isso ele escolhe o silêncio. Não porque perdeu força, mas porque sabe que, se deixar a fúria vencer, ninguém ao redor sobreviverá ileso. Kratos não teme os deuses. Ele teme o momento em que deixa de ser pai e volta a ser monstro. E existe alguém que desperta esse medo como ninguém. Alguém que ele ama, mas que também pode herdar tudo isso. Kratos evita olhar nos olhos de Atreus em momentos-chave. Kratos evita olhar nos olhos de Atreus nos momentos mais importantes. Não é distração, não é frieza, é culpa. Sempre que Atreus faz uma pergunta difícil, sempre que demonstra medo, ou quando percebe a raiva crescendo, Kratos desvia o olhar, porque olhos revelam verdade. E a verdade de Kratos é pesada demais. Na Grécia, ele olhou nos olhos de pessoas no exato momento em que as matou. Viu medo, viu súplica, viu arrependimento tarde demais. Agora, quando Atreus o encara, Kratos vê algo pior. Ele vê o risco de repetir tudo. Olhar nos olhos do filho é admitir que aquele garoto pode se tornar o mesmo monstro que ele foi. Por isso ele fala pouco, por isso ele se afasta, por isso ele responde com ordens. Não porque não ama, mas porque não sabe amar sem machucar. Em vários momentos do jogo, o corpo de Kratos se fecha antes da mente reagir. Ele vira o rosto, cruza os braços, endurece a postura. É defesa. Kratos não teme Atreus, ele teme o reflexo. O maior conflito do jogo não é entre deuses. É um pai tentando ensinar um filho a ser melhor do que ele jamais foi. E às vezes, o jeito que ele encontra para proteger Atreus é não encará-lo. Esse medo não passa despercebido. Enquanto Kratos tenta esconder o passado, os deuses observam. Os deuses sabem que Kratos não pode ser parado. Os deuses não subestimam Kratos. Eles fingem. Desde o início, cada vez que Kratos aparece, a reação é sempre a mesma. Medo disfarçado de arrogância. Ares achou que o controlava. Zeus acreditou que podia destruí-lo. Olimpo inteiro tentou pará-lo. Nenhum conseguiu. Não porque Kratos seja apenas forte, mas porque ele não para. Quando um deus luta, ele protege um reino, um trono, uma imagem. Quando Kratos lutava, ele não protegia nada. Ele só avançava. My vengeance ends now. Agora, ele protege alguém, e isso o torna ainda mais perigoso. Os deuses sabem disso, por isso nunca enfrentam Kratos de frente logo de início. Eles manipulam, mentem, usam campeões, criam provas impossíveis, porque sabem, se Kratos chega até eles, já acabou. No Olimpo, o medo era silencioso. Em Midgard não foi diferente. Odin observa, Thor testa limites, Freya tenta evitar o inevitável. Todos entendem a mesma coisa. Kratos não é um inimigo comum, ele é consequência. Você não negocia com isso, não prende, não contém, você só tenta atrasar. E mesmo assim, sabe que ele vai chegar. Porque quando Kratos caminha, os deuses não perguntam se vão cair. Eles só se perguntam quando. E entre todos os deuses, há um que entende isso melhor do que qualquer outro. Só quero conversar. De pai para pai. Your son has returned. I bring the destruction. Kratos já gritou, já rugiu, já destruiu mundos inteiros em fúria. Mas isso não é o que mais assusta Odin. Você não quer guerra. Quer, Kratos? Todo esse sangue nas suas mãos.
nas mãos do seu filho. O que assusta é quando Kratos fica em Assim silêncio. como você Odin conhece também quer deuses paz. impulsivos, conhece guerreiros movidos por juntos a ódio. gente Thor é consiga. assim, Baldur era assim. Mentira. Barulho, explosão, caos previsível. Kratos não. Quando Kratos se cala, não é fraqueza, é contenção. É alguém segurando algo que sabe exatamente o estrago que pode causar. Odin observa isso desde o início. Cada pausa, cada olhar, cada vez que Kratos escolhe não reagir. Porque Odin entende uma coisa: a fúria pode ser manipulada. O silêncio não. Um Kratos furioso age. Um Kratos silencioso decide. E decisões são piores que golpes. Por isso Odin provoca. Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Testa limites. Tenta forçar uma reação. Não porque queira lutar, mas porque teme o momento em que Kratos decida que já chega. Quando Kratos fala pouco, os deuses escutam. Porque quando ele finalmente age, não é impulso, é fim. E Odin sabe. Se o silêncio de Kratos se quebrar, não vai ser com palavras, vai ser com consequências. No fim, os deuses percebem algo aterrador. Kratos nunca foi o inimigo. Somos destruidores! Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos, nós temos que ser melhores. Kratos é o verdadeiro castigo dos deuses. Os deuses sempre puniram os mortais, com pragas, guerras, maldições, silêncio. Mas ninguém puniu os deuses, até Kratos. Ele não foi criado para ser herói, nem salvador, nem rei. Kratos surgiu como consequência. Cada deus que abusou do poder, cada trono sustentado por medo, cada promessa quebrada, criou algo sem perceber. Um castigo que não vinha do céu, vinha deles mesmos. Ares o usou. Zeus tentou apagá-lo. O Olimpo o empurrou até o limite. E quando o limite foi ultrapassado, não sobrou negociação. Quando um deus cai diante de Kratos, não é execução, é acerto de contas. Não porque Kratos se acha justo, mas porque os deuses esqueceram o que era limite. No Olimpo, chamaram isso de rebelião. Em Midgard, chamam de destino. Mas a verdade é mais simples. Os deuses criaram o próprio castigo. E por isso, entre monstros e deuses, Kratos nunca foi o pior. Ele foi a resposta. Primeiro ao ódio dos deuses, depois ao próprio.